Vamos falar de Estado laico? Quando a gente fala de Estado laico, normalmente a discussão ela só se restringe à colocação de símbolos religiosos nas repartições públicas ou a cédula de real com a frase Deus seja louvado. O Estado laico vai muito além disso. Defender o Estado laico significa defender que pastores, padres ou sacerdotes de religião qualquer que seja não se valha da sua fé ou doutrina para impor, mediante lei, dogmas das suas religiões a toda a população. Nem que esses mesmos padres, sacerdotes, pastores se valham do poder conferido pelo Estado para cometer crimes que, num contexto que não fosse religioso, seriam punidos pelo Estado, mas porque estão num contexto religioso, ficam impunes, como por exemplo o estelionato, o racismo, a propagação de discursos de ódio, a calúnia, a difamação, a intolerância contra outras religiões que não sejam a sua. Mas enfim, quanto à colocação de símbolos religiosos em repartições públicas, eu sou contra, porque não se trata apenas de um enfeite, como a colocação de um quadro como esse, ou de um emblema de um time, ou qualquer coisa assim. A colocação de símbolos religiosos em repartições públicas é sim uma propaganda ideológica de uma doutrina que é altamente preconceituosa e discriminatória. Embora a maioria da população seja de cristãos, os símbolos religiosos são católicos. E mesmo que a maioria da população fosse católica, você não pode impor uma propaganda religiosa de uma doutrina, mesmo que seja a favor da maioria da população, pois nós não vivemos na ditadura de uma maioria. Colocar um símbolo religioso numa repartição pública significa estar se valendo daquela repartição pública e do fato de lá ser um local frequentado por várias pessoas para se aproveitar disso para fazer propaganda da sua ideologia. Seria o mesmo que colocar a propaganda de um partido político, ou propaganda da bancada ruralista, ou propaganda de uma ideologia como o comunismo ou o nazismo. Se uma pessoa tem uma empresa e quer fazer propaganda dessa empresa e quer colocar um outdoor numa rodovia bastante movimentada, para isso ela precisa pagar muito dinheiro para fazer essa propaganda, para colocar o seu símbolo da sua empresa, a sua logomarca ou sua propaganda naquele local. Porém, essas pessoas que são cristãs, católicas, querem colocar o símbolo da sua religião numa repartição pública sem precisar pagar nada por isso. O local público não deve ser usado como local para propagação de ideologias pessoais, mas sim um local onde as pessoas devam ser atendidas sem estarem submetidas a qualquer propaganda pessoal de ideologia A, B ou C, quaisquer que seja, ou de partido político. Nomes de cidades que fazem referência ao catolicismo ou mesmo feriados religiosos não remetem a nenhuma propaganda ideológica, mas esses símbolos, sim. Então eu sou a favor sim de que sejam retirados. E quanto à colocação da frase Deus seja louvado nas cédulas de real, ao meu ver é a mesma coisa de que você colocar nas cédulas de real beba Coca-Cola. Ou aqui a gente segue o cristianismo, aqui a gente segue o hinduísmo, aqui a gente segue o fascismo, o comunismo. São ideologias que algumas pessoas seguem, mesmo que seja a maioria, mas não é todo mundo, sendo se está certo ou se está errado. Isso não vem ao caso, mas eu acho que a cédula de real também não é local para se fazer propaganda pessoal de uma religião lá da pessoa que quis colocar essa coisa lá. Se você é contra quando o governo usa o seu dinheiro para fazer propaganda ideológica de direita ou de esquerda ou de comunismo ou de fascismo ou qualquer que seja a ideologia, você é contra, e quando o governo usa esse mesmo dinheiro para imprimir nas cédulas de real, Deus seja louvado, ou quando pessoas se valem das repartições públicas para fazer propaganda ideológica da sua ideologia pessoal, aí você não é contra. Tipo, por quê? Porque pode uma coisa e não pode outra.
Então a gente tem que ser mais coerente e mais justo. Embora mais uma vez eu deva lembrar que a questão de Estado laico não passa apenas pela essa questão aí de símbolos religiosos em repartições públicas, em sim da gente evitar que o poder público seja influenciado pela religião ou pela ideologia A, B ou C para impor dogmas a toda a população. Os agentes públicos, assim como os parlamentares, os governantes, devem atender aos anseios da população como um todo e não fazer valer a sua ideologia pessoal e impor seus dogmas mediante lei ou ato administrativo à população. Então é isso aí, galera. Tá dado o recado. Obrigado. Falou.